Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui para mais um bate-papo ligado, então, ao nosso 7º evento científico unificado, Jornada de Física. Nosso evento aí que promove a difusão do conhecimento na área da física e também de forma interdisciplinar com outras áreas também. Estamos aqui com Wilson Freitas, ele que é graduado em Física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e mestre em Física pela PUC-Rio. Wilson tem mais de 10 anos de experiência em mercados financeiros, trabalhando com gerenciamento de risco e desenvolvimento quantitativo. Ele desenvolve e mantém software de código aberto, amplamente utilizado pela comunidade Quant. Trabalhou em empresas como Itaú, Unibanco e B3 antes de ingressar no Modal Mais, onde trabalhou com negociação de alta frequência. O Quant é um fundo de investimentos que utiliza uma abordagem quantitativa na gestão dos investimentos, desenvolvendo modelos para análise e também tratamento de dados utilizados na construção das carteiras de investimento. Wilson, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por fazer parte do nosso evento integrado, o nosso evento científico unificado Jornada de Física. Seja muito bem-vindo. Pô, tudo bom, Douglas? Muito obrigado aí, cara, muito obrigado aos organizadores do evento pelo convite. Para mim é uma felicidade estar sempre em contato com a comunidade científica aí, com os físicos. Estou muito contente, muito bom. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Agradecemos mais uma vez a presença do Wilson, nosso convidado. Iniciando, então, o nosso bate-bola aqui, quem escutou o breve texto introdutório que eu fiz sobre a sua carreira, sobre a sua trajetória, viu que eu falei sobre gerenciamento de risco, essa área um pouco mais diferenciada. Há alguns anos você resolveu, então, trabalhar com gerenciamento de risco e desenvolvimento quantitativo em mercados financeiros, né? Não é isso? Nós gostaríamos de saber como foi que você justamente fez essa migração da física para o mercado financeiro, que a gente sabe que não é uma trajetória tão comum de se ver aí no meio científico. Sim, sim. De fato, não era comum, talvez, quando eu entrei no mercado financeiro, lá em 2007, né, quando eu peguei meu primeiro emprego, já na época no extinto Banco Real, né, que hoje virou Santander, mas na verdade essa migração ela começou um bom tempo antes, ainda na graduação, com interesse mesmo por finanças, com interesse pelos temas relacionados a finanças, e principalmente porque começou a surgir algumas iniciativas que utilizavam teorias de física aplicadas ao mercado financeiro e envolvia muito a questão de programação, que é o que a gente chama de desenvolvimento quantitativo, desenvolvimento de finanças quantitativas, porque o que um físico aprende na graduação, toda a questão dos algoritmos numéricos, toda a questão de análise de dados, são coisas muito importantes utilizadas em finanças, principalmente nas áreas de gestão de risco e nas áreas de negociação. E é um conhecimento que quem, por exemplo, faz uma graduação em ciência da computação não tem esse domínio, não aprende esse tipo de coisa. Então, eventualmente, vai aprender quando está no mestrado ou na pós-graduação. Então, dado esse conjunto de coisas que eu aprendi na faculdade e os meus interesses, foi um caminho até natural. E, obviamente, dei um pouco de sorte também, né, de encontrar algumas pessoas aí pelo caminho que me ajudaram na trajetória. Perfeito, muito legal. Você até já falou um pouco disso, né, na sua fala inicial. Existe uma relação, né, entre essas duas áreas. Você apontou esse caminho que para você foi natural. Queria pedir para você falar um pouco mais disso, sobre quais aspectos da sua formação em física contribuíram para que você tivesse sucesso atuando justamente no mercado financeiro. Muito bem.
Cara, eu diria que tem dois fatores que eu desenvolvi na faculdade que são muito importantes. E isso é curioso, quando a gente está no mercado financeiro, a gente tem interação com profissionais de diversas áreas. Hoje o mercado financeiro ele já está bem heterogêneo. Então, eu trabalho no meu time, por exemplo, eu tenho pessoas formadas em engenharia, tenho pessoas formadas em economia, tenho pessoas formadas em matemática. É, e uma coisa que eu observo é que o olhar do físico, ou o olhar que eu aprendi na faculdade de física para enfim, observar os problemas ou para começar a pensar alternativas de soluções para os problemas é um diferencial interessante, muito pela questão de modelagem e parcimônia, porque às vezes você começa com uma solução simples e trivial para um determinado problema, e na medida que você vai ganhando confiança ou conhecimento daquela solução, aí você vai trazendo mais ingredientes, e aí tudo bem. E aí entra o segundo ponto importante, que na faculdade de física a gente aprende muita coisa, aprende muita matemática, aprende muita estatística, muitas ferramentas utilizadas na solução dos problemas. Então, quando você se depara com um problema na vida real, não sei, eu posso tentar dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho que criar um modelo para definir preço de alguns contratos que são negociados no mercado financeiro. Então, você meio que reúne as informações que você tem sobre aqueles contratos, quais são os dados que você tem à sua disposição, e aí você abre a sua caixa de ferramenta para ver o que você vai poder utilizar para tentar resolver esse problema. E aí eu acho que o olhar do físico, e até uma outra coisa que eu costumo repetir também, falo para algumas pessoas, que os físicos eles há muito tempo usam diversas teorias e aplicam na solução de problemas, e às vezes são teorias que não são exatamente das áreas que eles, ou das áreas da física, propriamente dito, por exemplo, como a área de sistemas complexos, que utiliza soluções já da área de sistemas discretos, ou até da área da ciência da computação, para resolver alguns problemas, e eles acabam estendendo esse conhecimento. Então, eu costumo dizer que os físicos eles têm essa promiscuidade com os modelos, com as técnicas, que eles conseguem pegar técnicas diferentes ou que eventualmente não foram desenvolvidas para a solução de um determinado problema, e eles conseguem aplicar essas técnicas na solução desses problemas e desenvolver uma nova área em cima disso. E a gente poderia citar aqui, não está me ocorrendo nenhum exemplo agora, mas com certeza tem diversos exemplos na ciência e na física onde isso acontece. Fico imaginando, a pessoa que está nos assistindo agora, está nos acompanhando, vendo esse nosso bate-papo aqui, um cara que acabou de ingressar numa graduação de física, ou alguém que esteja no caminho, que tenha se decidido por cursar essa graduação, ele deve estar se perguntando assim, quais seriam as habilidades, você até já falou um pouco disso, né, na sua resposta anterior, quais seriam as principais habilidades, competências, características que eu posso aprender, ou que eu já tenha e eu possa desenvolver durante a minha graduação em física, que podem ser essenciais caso eu pretenda futuramente ter uma atuação semelhante à sua, né, seguir para essa parte do mercado financeiro. Bem, muito bem, legal. Hoje a coisa, enfim, é muito aberta, né? Muito amplo mesmo. E eu poderia ficar aqui falando horas aí e tentando lembrar os diversos pontos que são relevantes na formação, mas eu já posso dizer de pronto, assim, se o candidato, o aluno, fizer uma boa formação, fizer uma boa graduação, conhecer bem os temas que são dados na graduação, como, por exemplo, a álgebra linear. A álgebra linear é um tema que eu uso até hoje para resolver problemas. Equações diferenciais. Equação diferencial é um tema também. A gente usa volta e meia e com profundidade, porque tem muitos contratos no mercado financeiro
que você, para precificar, você não consegue uma solução simples usando, vou dizer, álgebra e aritmética simples, e aí você precisa desenvolver equações da dinâmica, né, dos preços dos ativos, e você chega numa equação diferencial. E essa equação diferencial ela pode ser tão complexa quanto for a dinâmica do próprio ativo. Então, o candidato que conhece bem esses temas de equações diferenciais, conhece bem estatística, porque estatística a gente usa muito. Então, os físicos, tem física e estatística, tem aprendizado em estatística, a gente usa demais isso no mercado financeiro. A parte de programação científica é fundamental, você conhecer bem os algoritmos, você saber resolver uma equação diferencial numericamente, você saber resolver uma derivada numericamente, você saber as técnicas de simulação que você pode aplicar para resolver alguns problemas, e aí você tem diversas técnicas, por exemplo, de redução de variância, que aí você às vezes tem uma simulação que ela leva muito tempo, e aí você tem que conhecer um pouco algumas técnicas para reduzir ou o tempo de computação ou melhorar o teu estimador que você está calculando. Obviamente, o candidato tem que gostar muito de fazer conta, né? Porque tem muita coisa que você faz muita conta mesmo. Começa a desenvolver a teoria, vai fazendo conta e aí utilizando principalmente estatística e equações diferenciais para resolver esses problemas. E tudo isso que eu falei aqui são coisas que você aprende na graduação. Então, você fazendo uma boa graduação e buscando, principalmente, hoje em dia isso está farto, né? Mas buscando principalmente bom conhecimento de computação, linguagem de programação e soluções de problemas utilizando linguagem de programação, eu acho que você já tem uma caixa de ferramenta aí bem diversa para encarar um bom estágio no mercado financeiro. E um pouco da iniciativa mesmo, obviamente, vai ter muita coisa que você não viu. Você vai para uma área, né? E vou dizer, ninguém vê. Você vai para uma área ser um candidato a trainee ou a estagiário no mercado financeiro. Um físico, ele entra para uma vaga de estágio na mesma condição que um administrador, que um engenheiro e que um economista entra. A diferença é que na graduação alguns temas vão ser mais discutidos ou algumas áreas vão ter um pouco mais de familiaridade com alguns temas, por exemplo, a economia acaba tendo mais familiaridade com as questões de macroeconomia, taxa de juros, mas eu tenho certeza que um economista, ele na graduação, ele não estuda questões da dinâmica aleatória, dinâmica estocástica dos juros. Ele não estuda como a dinâmica dos juros influencia o risco dos ativos no mercado financeiro. Então, quando um candidato entra para uma vaga de estágio iniciante, ele está todo mundo vazio ali, está todo mundo querendo aprender o que é utilizado, o que é desenvolvido no mercado financeiro. Então, um pouco da iniciativa e de entender que a gente não tem as bagagens, mas eu tenho aqui uma caixa de ferramenta que vai me ser útil. E você conseguir usar essa sua caixa de ferramenta da melhor forma possível. Então, reforço assim, faça uma boa graduação e aprenda a programar e a utilizar as ferramentas de análise de dados, que hoje a gente tem, a internet está cheia de recursos para qualquer um que queira aprender se desenvolver nesse sentido. Então tá aí o caminho das pedras aí apontado pelo Wilson. Faça uma boa graduação, construa essa base ainda na faculdade, na universidade, e utilizando, claro, todas as possibilidades que o mundo moderno nos oferece nos dias de hoje. Falamos então dessa caminhada, né, o que o aluno, o que o candidato tem que apresentar para poder seguir uma trajetória como a que você seguiu. E agora a gente vai falar também um pouco da questão das dificuldades, né? Queria que você falasse das dificuldades que você teve durante a sua formação como físico e no ingresso na área financeira, na parte da análise de risco. Essa mudança, você considera ela difícil, né? Você foi bem recebido na área ou precisou aí de um certo tempo, de uma certa janela temporal para provar, para mostrar que era um profissional capaz? Na verdade, eu acho que eu dei sorte, mas eu acho que hoje as coisas estão mais fáceis. Eu vou explicar melhor isso.
Quando eu me formei em física, eu não fiz o mestrado direto, eu saí da graduação e fui trabalhar como programador. Foi ali nos anos 2000, teve o boom da internet e estava aparecendo muita oportunidade para programador de sistema. E eu gostava de programar, já tinha algum interesse. Eu fiz uma iniciação científica no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no CBPF, onde eu programei, enfim, bastante. E aí tinha alguma noção. Hoje eu vejo que era longe, enfim, mas continuei aprendendo. Mas eu, já com esse interesse, quando eu me formei, eu procurei um emprego já como programador. Aí comecei com um estágio numa empresa de internet e fiquei trabalhando, acho que uns 4 ou 5 anos como programador. E aí eu vi que começou a aparecer alguns fundos de investimento na época, que a gente chama hoje de fundos quantitativos. Na época eram fundos que faziam, que utilizavam dados e algoritmos para negociar no mercado financeiro. E aí eu tive interesse por isso, comecei a ver quais eram os fundos que trabalhavam com isso, o que tinha que aprender para entrar nessa área, para fazer isso. E eu vi que tinha que aprender programação. Eu falei, bem, programação eu já conheço, né? Já tenho alguma coisa. E eu vi que tinha que aprender mais técnicas de modelagem, principalmente estatística, de análise numérica. Eu falei, bem, então acho que eu me formei em física, estou trabalhando como programador, então eu tenho que me especializar mais. E aí foi quando eu resolvi fazer um mestrado. E na época tinham acabado de lançar um livro chamado Introduction to Econophysics, e tinha uma professora na PUC-Rio, a professora Rosane Riera, que ela estava trabalhando exatamente com isso, pegando problemas que ela, enfim, dessa nova área chamada econofísica. Ela trabalhava com séries temporais, aplicava teorias de física a séries temporais de ativos financeiros. E aí eu fui procurá-la e com interesse de fazer um mestrado com ela. Ela me aceitou e foi engraçado, porque quando eu comecei a fazer o mestrado, ela falou, mas o que você quer fazer, assim? Qual é o tema que te interessa? Eu falei, cara, sim, honestamente, professor, eu não tenho muita noção, eu quero, enfim, aprender coisas relacionadas ao mercado financeiro, mas eu gosto muito de programar. E eu acho que eu conheço bastante coisa de programação, acho que pode ajudar. Ela falou, ótimo. Aí me deu um problema de simulação, a gente chama hoje de simulação de microestrutura, ou modelos de microestrutura, modelos de agentes, que eram modelos utilizados em física do sistema complexo, e aí eu comecei a reproduzir alguns artigos na época, reproduzir o resultado de alguns artigos, e acabei fazendo minha tese com um problema desse, né? A gente cria um mercado financeiro teórico utilizando o agente, né? Utilizando como se fossem partículas ali, essas partículas interagem e essa interação gera uma série de preços e a gente ficava avaliando se essa série de preços gerada pela dinâmica que a gente desenvolveu, se ela apresentava aspectos semelhantes aos que a gente observava nas séries financeiras de ativos reais. Então, aí terminei o mestrado, e aí, logo assim que eu terminei o mestrado, ela tinha um aluno que enfim, fez o doutorado com ela e estava trabalhando num banco em São Paulo, e ela falou, esse aluno está precisando de alguns candidatos, você tem interesse? Aí eu falei, tem interesse. Eu tinha acabado de começar um doutorado na PUC também, e eu fui para esse banco, para trabalhar no banco, cancelei lá o doutorado. E eu falo que foi a melhor coisa que eu fiz, assim, porque aí, quando eu entrei no mercado de trabalho, já no mercado financeiro, já em análise, em gestão de risco, né, análise de gestão de risco, nessa oportunidade, foi uma oportunidade no Banco Real, eu vi que tinha um gap gigantesco ali entre as coisas que a gente estudava na universidade e o que a gente utilizava no mundo real. Porque, em alguns casos, o que a gente via na universidade era muito focado ou numa teoria, ser muito criterioso com a teoria, e no mercado real, a aplicação, a utilização na ponta, na utilização prática, era mais importante. Então, era meio que entender essa relação tênue entre você conseguir desenvolver uma abordagem técnica
robusta e você aplicar essa abordagem na solução de um problema. E aí você vê que para a solução do problema no mundo real, eventualmente você não precisa de uma abordagem tão robusta. Então, você tem que entender um pouco esse binômio. Assim, você quer uma coisa robusta, mas você quer uma coisa também que você consiga levar para a realidade. E, cara, a receptividade foi muito boa, porque como eu já tinha feito mestrado, já tinha algum contato com técnicas de modelagem estatística e análise numérica, e foi bem o que o banco precisava na época, de pessoas com essa bagagem para discutir um pouco a solução dos problemas que eles tinham. E na área de análise de crédito, basicamente, a gente avaliava em inadimplência na época. Né? Então, você pega uma base de dados gigantesca e aí você começa a fazer a análise estatística desses dados para entender os efeitos de algumas variáveis, né, na inadimplência que o banco tinha para alguns produtos. Cara, aí foi muito boa, assim, porque como eu cheguei com uma boa bagagem técnica, eu dei a sorte de ser um pouco do que o banco precisava. E aí depois eu acabei indo para outros empregos, assim, e aí continuei me desenvolvendo e vendo também, beleza, eu tenho uma bagagem técnica que eu obtive na minha graduação, na minha pós-graduação, mas assim, o que o mercado também precisa? Eu comecei a me interessar muito pelos temas do mercado, comecei a estudar e aí comecei a juntar as duas coisas. E é o que eu venho fazendo aí já, sei lá, já deve ter quase 15, 16 anos fazendo isso. Perfeito, professor. Muito legal essa receptividade que você teve, né, nessa área tão interessante da questão do mercado financeiro, análise de riscos. Muito legal. Por fim, então, nós gostaríamos de agradecer, então, a sua disponibilidade, né, para participar desse momento aqui conosco, desse bate-papo. Eu tenho certeza que está sendo muito proveitoso para muita gente que está nos acompanhando, está nos assistindo. E eu quero justamente pedir para que você feche essa nossa conversa, finalize esse nosso momento, deixando algum conselho. Sei que você já deixou vários aqui na nossa conversa, né? Deixa algum conselho, então, final para os jovens que desejam ingressar ou que acabaram de iniciar os seus estudos profissionais em física, nessa área da física, né? Muito bom, muito bom. Obrigado aí, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Hoje, enfim, muito bem, né? Assim, acho que muito bom. O mercado, de uma maneira geral, está mais aberto. A gente tem mais oportunidades no mercado financeiro. A gente tem muitas oportunidades também fora do mercado financeiro com esse novo mercado de data science, o mercado de dados, né? Então, eu acho que hoje alguém formado em física poderia facilmente se candidatar a qualquer vaga de estágio no mercado financeiro. A gente tem vagas, se você buscar nos sites como LinkedIn é mais popular, mas eventualmente existem outros, você vai ver que tem várias oportunidades para modelagem quantitativa, para análise de dados, para finanças quantitativas, oportunidade de estágio mesmo. Então, você já consegue, com uma boa formação, entrar para uma vaga de estágio num banco, numa corretora ou num fundo de investimento para trabalhar com temas relacionados a tópicos que você viu na sua graduação, como análise numérica, como equações diferenciais, enfim, tem uma série de temas aí muito interessantes. Todos envolvem programação, então, assim, é muito importante você conhecer bem uma linguagem de programação. Não é para ser um programador, você não vai construir sistemas, mas você tem a capacidade de resolver problemas utilizando programação, né? Você ser autônomo na solução de problemas utilizando programação e a caixa de ferramentas que você aprende na faculdade de física, né? Que é toda álgebra linear, equações diferenciais, cara, e uma série de outras coisas. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Hoje, enfim, muito bem, né? Assim, acho que muito bom. O mercado, de uma maneira geral, está mais aberto. A gente tem mais oportunidades no mercado financeiro. A gente tem muitas oportunidades também fora do mercado financeiro com esse novo mercado de data science, o mercado de dados, né? Então, eu acho que hoje
alguém formado em física poderia facilmente se candidatar a qualquer vaga de estágio no mercado financeiro. A gente tem vagas, se você buscar nos sites como LinkedIn é mais popular, mas eventualmente existem outros, você vai ver que tem várias oportunidades para modelagem quantitativa, para análise de dados, para finanças quantitativas, oportunidade de estágio mesmo. Então, você já consegue, com uma boa formação, entrar para uma vaga de estágio num banco, numa corretora ou num fundo de investimento para trabalhar com temas relacionados a tópicos que você viu na sua graduação, como análise numérica, como equações diferenciais, enfim, tem uma série de temas aí muito interessantes. Todos envolvem programação, então, assim, é muito importante você conhecer bem uma linguagem de programação. Não é para ser um programador, você não vai construir sistemas, mas você tem a capacidade de resolver problemas utilizando programação, né? Você ser autônomo na solução de problemas utilizando programação e a caixa de ferramentas que você aprende numa faculdade de física, né? Que é toda álgebra linear, equações diferenciais, cara, e uma série de outras coisas. A maioria das vagas hoje é em São Paulo, então tem essa questão territorial aí, mas eu sei que, por exemplo, para as áreas de data science, análise de dados, a gente tem oportunidades no país todo, obviamente fora do eixo Rio, São Paulo, um pouco do sul, as oportunidades são menores, mas eu sei que na região norte, nordeste, a gente tem diversas empresas, diversas oportunidades estão aparecendo, e eu acho que os físicos têm todas as condições de se candidatar para essas oportunidades. Assim, não se sintam intimidados. Eventualmente, uma vaga pode até não listar, mas se listar candidato ciências exatas, já envia o currículo, se candidata à vaga, vai para a entrevista de peito aberto, fala o que você aprendeu. É importante você demonstrar paixão pelo que você aprendeu, que eu tenho certeza que, cara, as oportunidades acontecem. Eu mesmo, em vários momentos, fui fazer várias entrevistas e vi que, assim, todos os temas que a gente aprende numa graduação estão permeando aqui as coisas que a gente utiliza no mercado financeiro. É importante você demonstrar paixão mesmo por esses problemas, em desenvolver soluções para esses problemas, que, cara, as coisas acontecem. Muito bem, muito bem. Então fica aí esse depoimento do Wilson Freitas, nosso convidado. Fica aí essa palavra de motivação para você que talvez no começo desse nosso bate-papo não considerava o mercado financeiro como uma de suas opções, como um de seus caminhos. A partir do que ele disse, considere seriamente. Veja que, como ele apontou, é uma área muito abrangente, são equipes heterogêneas, com profissionais oriundos de diversas áreas, de diversos ramos do conhecimento, com vivências diferentes, com experiências bastante variadas e diversas. E, repetindo o que ele falou, capriche na sua graduação, construa uma boa base, não tenha medo de se candidatar às vagas, de aplicar as oportunidades e de buscar esses caminhos diferenciados na sua vida. Nós agradecemos mais uma vez ao Wilson Freitas, nosso convidado de hoje, ele que é graduado em Física pela UERJ, mestre em Física pela PUC-Rio, mais de uma década de experiência em mercados financeiros, trabalhando com gerenciamento de risco e também desenvolvimento quantitativo, melhor dizendo, aplicando os conhecimentos obtidos na vivência, na convivência com a física, aplicando no mercado financeiro, aplicando nesse mundo fascinante que está tão em alta aí. 7º evento científico unificado, Jornada de Física. Até o próximo bate-papo e obrigado por acompanhar a nossa entrevista.